Lourenço, muito obrigado pela sua participação e, na sequência, por gentileza, convido, que será também o nosso moderador no final, então, das apresentações. Eu quero convidar agora o Mário Coelho, ele que é da ABBN. Mário, por favor, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Para nós é uma satisfação estar aqui e poder falar um pouquinho de biogás. Biogás que dentro da geração distribuída ainda não tem um papel muito influente, e as questões positivas, né, de impacto na geração distribuída, que à medida que o biogás na matriz elétrica brasileira for adicionado, vai melhorar muito também a entrada de outras gerações intermitentes como solar e eólica, né, porque se trata de uma energia de base. Então, eu vou falar alguma coisa da introdução, porque do problema, a questão da necessidade do Smart Grid aqui no Brasil, vantagens da geração distribuída com biogás e desvantagens da GD relacionadas a fontes intermitentes. Eu vou falar do case da Alemanha, como evoluiu essas questões de geração distribuída na Alemanha e como está hoje, né? E a situação atual no Brasil e a necessidade real, né, de que o biogás realmente faça parte dessa transformação de aprimoramento da geração distribuída no Brasil. Então, a primeira coisa que tem que se saber, e o consumidor e a maioria das pessoas não entende, é que o Sistema Integrado Nacional ele não funciona como uma bateria. Toda energia, né, que é injetada na rede, ela precisa ser consumida. Ele não armazena energia. E se houver excesso de injeção de potência nessa rede, ela vai se perder, né, se tiver em excesso por aquecimento da rede. A biomassa e biogás são as únicas fontes capazes de gerar energia de base, né, em qualquer parte do território brasileiro, tanto na zona rural como na urbana, utilizando na zona urbana resíduos orgânicos de agroindústrias e na área rural, resíduos da produção animal e da agricultura, da produção dedicada de substrato para a produção de energia. Então, fazendo essa divisão entre fontes de energia de base, que são aquelas que têm como prever 24 horas, né, que é a energia que o Sistema Integrado Nacional conta para estabilizar o sistema, a gente tem como ofertar aí na geração distribuída a energia elétrica a partir do biogás, que é a fonte de energia gerada a partir de qualquer tipo de matéria orgânica não lenhosa, né? E a queima de biomassa, que é a fonte de energia gerada a partir da queima de biomassa de origem lenhosa ou de resíduos de processos industriais, como na cana, palha queimada, casca de arroz. Então, existe uma diferenciação aí, né, na questão da biomassa, onde o biogás entra com fermentação, com processo biológico, e a biomassa em si, né, que é hoje a grande, né, principalmente representada aí pelo setor da cana, que é a queima da palha, né, a queima de biomassa, cavaco, né, todas essas questões relacionadas a onde tem muita lignina, que as archeias e as bactérias não conseguem digerir em um tempo hábil, né, é mais apropriado para queima. E nas fontes de energia intermitente são as imprevisíveis, né, eólica, solar e pequenas centrais hidrelétricas, que são aquelas que ao longo do ano não tem como garantir em contrato a entrega de energia. Elas são altamente dependentes do clima e por isso dependem das térmicas para se sustentar no sistema, né? Então, a geração distribuída é pela segunda vez na história brasileira que se fala em geração distribuída. O início da geração distribuída foi no século XX, né, quando as cidades queimavam óleo, diesel, madeira para a geração de energia local, porque não havia um sistema integrado nacional. E depois, com o advento das grandes hidrelétricas, houve a possibilidade da construção do sistema integrado nacional, aonde o Brasil sofre esse processo de eletrificação, inclusive na zona rural
eletrificação rural. E agora, no final, né, onde Belo Monte talvez tenha sido a última grande obra de hidrelétricas, né, que se sentiu realmente a necessidade de começar a investir em geração distribuída, porque as grandes centrais hidrelétricas, as grandes centrais não são mais uma solução, né, para a estabilização de rede a longas distâncias. Então, abre uma perspectiva enorme, né, em função de, a partir de 2012, através da norma da RN 482, né, possibilitar o avanço da geração distribuída no Brasil, e é a forma pela qual a gente vai conseguir melhorar a energia, pelo menos no meio rural, né? Então, o que acontece? Por que não é mais possível a geração de grandes centrais? Hoje, 70% de todo o potencial que o Brasil tem de geração de hidrelétricas, ele está situado na região amazônica. Então, vocês podem ver que essa bacia ela tem o mesmo regime hídrico, né? E aonde estão concentradas as grandes hidrelétricas. Eu peguei de 2008 a 2015 e cada coloração aqui é o que foi produzido de energia elétrica, né? Sendo que a capacidade instalada até 2015 era de 17 GB, e fazendo a disposição no gráfico, é possível perceber que durante 7 meses, na região amazônica, os níveis dos rios eles são baixos, permitindo no máximo aí uma eficiência de 17% dessas hidrelétricas. Então, desses 70%, né, de potencial que nós temos ainda de hidrelétricas, que seriam 88 gigas, nesse período aqui seriam gerados apenas 15 gigawatts de energia. Então, grandes investimentos, problema ambiental, faz com que a gente realmente esteja sendo empurrado para desenvolver uma geração distribuída em função dessas questões técnicas, porque o suprimento dessa diferença de energia aqui teria que ser suprido por térmicas. Então, encareceria e muito a geração de energia. Então, quanto mais nós trabalharmos para criar políticas públicas, para desenvolver uma geração distribuída, né, com base de fontes alternativas, principalmente baseado na questão do biogás, onde a gente possa aproveitar resíduos da produção animal, produção dedicada, onde o agricultor hoje não tem mais alternativas de ganho de renda. Hoje ele investe, por exemplo, R$2.000 para produzir milho, e desses R$2.000 ele ganha R$100 em média, em 10 anos, 5%. Ou seja, ele sustenta 300 bilhões de reais do agronegócio hoje, né, levando empresas de Israel, de adubos, a Yara, da Noruega, a Monsanto, a Bayer, as empresas multinacionais também na questão de tratores e colheitadeiras. Ele financia como pessoa física todo esse agronegócio, e não tem nenhuma possibilidade de chegar num BNDES, num banco, e fazer um financiamento para ter uma planta de biogás. Hoje não existe nenhuma linha para a planta de biogás de pessoa física. Falei ontem em Belo Horizonte com o presidente do BNDES, quando ele apresentava as maravilhas dos financiamentos que existem para a geração de fontes alternativas, e existe somente financiamento para solar. E existe somente financiamento para solar e eólico. Então, a gente tem um caminho longo aí para tornar viáveis essas plantas de biogás, mas a gente, fazendo um comparativo aí, vamos ver a necessidade, né, de a gente pressionar o governo para que faça política pública para que a gente possa começar a ter plantas de biogás. Não adianta só falar das maravilhas do biogás e a gente não transformar isso em realidade, né? Hoje quem está fazendo planta de biogás é quem tem grandes empresas, quem realmente tem recurso próprio para fazer isso. Então, nesse caso aqui, vocês podem ver que existe uma diferença na questão relativa à eficiência de cada fonte energética, né? Então, no biogás, se tu tiveres a capacidade instalada de 4 MW,
tu tem condições realmente de chegar perto desses 4 mega entregando. No caso, no pior cenário aí de 8.000 horas por ano, é capaz de entregar 3,66 mega hora de energia no sistema. Já a questão, né, do eólico, em torno de 30%, vocês vejam que existe aqui uma conexão na rede, aonde, quando o eólico está produzindo 100%, ele precisa de uma disponibilidade na rede 3 vezes maior que o biogás. Então, a conexão na rede para um parque eólico com capacidade instalada de 100 mega, ele precisa ter uma rede de distribuição de 300 mega disponíveis. E na questão do solar, ele precisa ter a disponibilidade 5 vezes maior. Né? 100 mega precisa ter 500 mega disponíveis para despachar essa energia das 9 às 2 da tarde. Então, aqui, pegando os dados da OMS, né, para geração solar, a eficiência da solar, aqui vocês veem que depende do ano, onde chove mais, a geração é menor, né, dando uma eficiência durante o ano, aqui no espaço de 3 anos, em torno de 20%. O biogás, né, ele é uma geração flat. Aqui nós temos uma planta de biogás da Alemanha que funciona sem parar, com silagem de milho 100%, né, silagem de milho, 500 kW, né, produzindo essa energia. E na Alemanha, no Smart Grid, o biogás é utilizado justamente para dar suporte para a rede, onde tem muito intermitente. Citando um exemplo aqui, vamos supor que exista uma rede de distribuição onde circulem 40 megas de energia, né? E exista nesse meio rural o interesse de 5 empreendedores de investir em geração de fonte renovável para tocar a sua agroindústria. Então, o consumo dele, teoricamente, nesse exemplo, seria de 3,6 mega por hora de energia. Se ele investir em plantas de biogás, ele vai precisar 5 plantas de biogás de 4 mega cada uma. Se ele fizer o autoconsumo durante o ano, né, no mesmo horário que ele estiver gerando a energia e fizer esse consumo, ele vai liberar 40 mega dessa rede aqui para novas conexões para investimento. Se for sazonal, ele trabalhar só 6 meses do ano, durante meio ano, ele vai injetar esses 20 mega na rede, mas a rede de distribuição ela vai saber que vai ser injetado 20 mega, ou seja, ela pode retirar da injeção dessa rede aqui 20 mega e continuando gerando os 40 mega com uma sustentação bastante forte, baseada na geração do biogás no meio rural, melhorando a qualidade dessa geração. Se eles decidirem pelo solar, cada empreendedor, para ter os 3,66 megas no ano, no cálculo, ele precisaria fazer cada uma dessas unidades de 18,3 mega. O que acontece? Nessa geração ali, que começa às 6 horas e finaliza às 17, e deixa eu ver se tem aqui, começa às 6 horas e finaliza às 7, sendo que a maior produção é das 9 às 2, né? A gente tem, então, nesse horário das 9 às 2, a injeção de 91 mega na rede, ou seja, dos 40, 90 menos 40, 50 megas são perdidos das 2 às 3 da tarde. Então, uma rede dessas suportaria uma planta solar de 8 mega, porque 20% de 40 seria 8 mega, e se houvesse esse investimento de 8 mega aqui, vocês vejam que com a planta de biogás é possível investir em 20 megas, né? Ele ocuparia das 9 às 3 da tarde esse espaço de toda a rede, injetando isso se tivesse céu de brigadeiro. Então, isso aqui é só para um exemplo para a gente visualizar a diferença entre as tecnologias, né? Então, qual é o problema? A rede de distribuição possui um limite de injeção de potência em seu sistema, onde o somatório das injeções em cada barra do sistema deve ser menor que um determinado limiar. A corrente máxima
uma linha depende das características relevantes do meio e dos condutores que compõem o sistema elétrico de potência. O módulo da corrente em uma seção é limitado em função da temperatura máxima do cabo utilizado. Então, esse excesso ele se perde por superaquecimento. Então, existe perda de energia. Então, no sistema de Smart Grid, a gente precisa, então, realmente coordenar a comunicação entre todas essas fontes, né? Biogás, eólico, solar, um sistema inteligente de operação, onde vai haver uma coordenação. Quando essas entram em operação, essa aqui é desligada, essa também. E assim, gerando o sistema para haver uma menor perda possível. Hoje, na Finlândia, se trabalha com 5G, nós estamos muito longe do 5G ainda, mas no intuito de operacionar isso aqui. E no blockchain, tem pesquisa na Alemanha, onde é possível, com essas duas tecnologias, comercializar mais de 200 mil contratos por segundo. Né? Então, uma operação bastante rápida que vai, em função desse problema, a Europa está tentando se articular para perder cada vez menos na rede. Agora, em função do tempo, mas eu vou fazer questão de ler tudo isso aqui, das vantagens da GD com biogás. Redução de perdas nas linhas de transmissão e distribuição, pois as cargas podem ser alimentadas ao menos parcialmente de forma local. Melhora da segurança do sistema, uma vez que a dependência de geração centralizada diminui. Aumento da confiabilidade e qualidade de energia, no caso de proprietários de GD com cargas sensíveis, rural principalmente. Mitigação do poder de mercado de grandes geradores, forçando unidades mais custosas a se adequarem à nova realidade e possivelmente diminuindo preços. Possibilidade de maior inserção de fontes renováveis de energia e redução de emissões de gases poluentes como SO2 e NOx. Controle de tensão por meio de injeção de potência reativa, importantíssimo no Smart Grid. Aumento da eficiência energética com uso de calor fornecido durante a geração. Controle da fonte de energia por parte do consumidor. Menor custo da eletricidade devido à geração local de consumo. Evita investimento em térmicas para geração de energia elétrica centralizadas, tanto o aumento da capacidade das que já estão instaladas, como também de novas unidades. Isso é importante para a descarbonização. Adia a necessidade de redimensionamento de linhas de transmissão e seus equipamentos associados devido ao atendimento de carga local. E ontem, para minha grata surpresa, a Eletrobras reconheceu que a GD sem biogás não vai funcionar. Então, já está no discurso da Eletrobras a importância do biogás para a geração distribuída, apresentado pelo representante ontem em Belo Horizonte. O tempo para a construção e início de geração de energia elétrica a partir do biogás acontece em menos de um ano, capaz de fornecer energia 24 horas, 365 dias do ano. O fornecimento de energia elétrica a partir do biogás é constante e a energia elétrica fornecida por GD remoto a partir do biogás é consumida simultaneamente conforme é gerado, não havendo necessidade de armazenamento na rede de distribuição, que é um defeito de mercado. Armazenar energia hoje é um defeito de mercado e encarece o sistema. Então, para quem investe em GD, o custo de energia elétrica é o mesmo durante 24 horas do dia, até mesmo no horário de pico. E aqui é um grande problema, né, brasileiro, cujo biogás tem um papel importante, e era a discussão ontem na audiência pública lá em BH, onde, através do biogás, é possível, né, obter geração de energia, cada 120 toneladas dia, né, é possível gerar 1 megawatt-hora de energia ou 2 milhões de metros cúbicos de biometano por ano. Ou seja, cada 120 toneladas que são aterradas, é enterrado também 6 milhões de reais, no mínimo, de recursos que seriam gerados em função dessa energia vendida no biometano comprado. Eu imagino uma cidade que nem Curitiba, que 1.000 toneladas, são 60 milhões por ano que são jogados fora. Isso daria, só com esse dinheiro é possível montar uma planta, né? Então, as desvantagens das GD de intermitentes, quando mal alocada ou dimensionada, pode aumentar as perdas do sistema, como foi apresentado. Piora o perfil de tensão, violações de parâmetros de qualidade e problemas de coordenação e seletividade da proteção dos alimentadores, entre outros. Esses dados
foram apresentados pela Argex, fruto de um estudo de mestrado que pode ser baixado na internet. Aqui o problema, só para finalizar agora, mostrar o problema que ocorreu na Alemanha, 2 minutos. Aqui vocês têm, no ano 2000, o eólico em vermelho, o fotovoltaico em amarelo e o verde em verde. Vocês vejam a evolução depois de 2005, 5 anos depois, e no ano de 2010 e 2013, em função dos estímulos que houve para o desenvolvimento dessas energias. Em 2011, haviam 213 dias do ano com problema de excesso de energia na rede. Já em 2015, 333 dias do ano com perda de energia. Em 15 minutos, em 2005, havia um excesso de 300 MB. Em 2014, em 15 minutos, 3 gigas, né? Num país que é do tamanho do Rio Grande do Sul. Então, vocês vejam aqui a quantidade, só de eólico, a capacidade instalada é 53, mais 6 dá mais de 60 gigas só de eólico, e de solar é 47 gigawatts, né? O resto é carvão, óleo mineral, gás, lignito, tudo para sustentar isso aqui. Em 2000, a Alemanha se programou para descarbonizar a matriz energética e, em função do aumento de eólico e solar, não foi possível fazer isso. Hoje, o número de particulado na atmosfera aumentou em vez de diminuir. Existe um estudo de uma universidade que prova que o carro elétrico polui mais que o carro a diesel. Então, eles estão numa situação que nos permite até pensar numa política de voltar ao crédito de carbono, oferecer para eles a descarbonização através de projetos aqui com venda de créditos, né? Última lâmina, né, para finalizar. Situação atual no Brasil. A audiência tenta a solução para a energia rural. No Rio Grande do Sul, no meio rural, está tão crítico que já estamos fazendo audiência pública para solucionar problemas onde tem agricultores que ficam 30 dias sem energia elétrica quando falta energia, né? E vai existir uma pressão para isso aqui no Brasil inteiro, porque o problema é Mato Grosso, Goiás, é um problema seríssimo, Minas Gerais também. E aqui, ó, o segundo pilar, né, esse aqui já é ruim, para solucionar os problemas relatados por dezenas de lideranças municipais e rurais que lotaram o auditório da Assembleia, é que as empresas arquem com os custos e prejuízos individuais e coletivos causados por falhas no fornecimento de energia. Então, essa questão de energia renovável é bastante séria. Os limites da geração renovável tá quando alguém começa a perder dinheiro. De nada adianta a gente injetar energia renovável se a gente não cuidar da qualidade de energia que está gerando nessa rede. Porque tem agricultor que perde 1.000 litros de leite por dia, 3.000 litros de leite por dia, isso aí não é brincadeira. Se eu encho meu bolso, né, com um projeto de geração de energia renovável e não estou nem aí para a qualidade da energia que está sendo gerada, olha, vai realmente, nós vamos ter sérios problemas, né? Hoje, as empresas de distribuição estão com vários atritos com consumidores e a solução do problema está na geração distribuída, né? A gente tem que ter muita responsabilidade e, felizmente, o biogás pode ajudar nesse processo. Era essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Obrigado.